E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos chegando aí para mais uma aula, tá? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre números inteiros. Vamos fazer a continuação daquela aula que a gente fez na semana passada. E hoje a gente vai falar dessa parte final que trata aí dos números inteiros, tá bom? Então, esses são os tópicos que nós vamos estudar na aula de hoje. Nós vamos ver jogo de sinal, multiplicação, divisão, vamos falar um pouquinho de potenciação, de raiz quadrada e resolver três expressões numéricas que eu separei para a gente, tá certo? Então, vem aí comigo para a aula e vamos tentar entender melhor essa parte aí. Na sequência, deixo exercícios lá na plataforma para vocês fazerem, tá bom? Então vamos lá. Nossa primeira coisa importante para entender aqui é o jogo de sinal. Vou me colocar aqui embaixo. O jogo de sinal, a gente já falou na sala de aula, ele é um código que a gente utiliza para eliminar parênteses. Basicamente, a gente utiliza jogo de sinal para eliminar parênteses. Em outras situações, a gente vai usar o jogo de sinal para resolver determinadas operações que dependem dos parênteses. Que operações são essas? As multiplicações e as divisões, tá certo? Então, no geral, o jogo de sinal ele é usado primeiro para eliminar parênteses. É importante que a gente entenda isso. Segundo, quando a gente vai fazer multiplicação. E terceiro, quando a gente vai calcular a divisão. Em nenhum outro caso mais a gente vai utilizar do jogo de sinal. Como é que funciona o jogo de sinal? O jogo de sinal é esse código aqui. Mais por mais é mais por menos é menos por mais é menos e menos por menos é mais. Tá certo? Então, esse códigozinho aqui que a gente vai chamar de jogo de sinal. Ou seja, quando eu tenho um mais fora do parênteses e um mais dentro, eu vou trocar isso por mais. Um mais fora e um menos dentro, eu vou trocar por menos. Um menos fora e um mais dentro, troca por menos. E um menos com um menos, você troca por mais. Uma forma fácil de você entender é você gravar o seguinte. Se você tiver mais e mais, que são sinais iguais, mais e mais são sinais iguais. Então, isso daqui vira mais. Se você tiver também menos e menos, que são sinais iguais, isso daqui vai virar também mais. Então, quando é que dá mais? Quando o sinal de dentro e de fora forem iguais. Quando é que dá menos? Quando o sinal de dentro e de fora forem diferentes. Então, é assim que funciona o jogo de sinal. Eu deixei aqui um espaço para a gente entender melhor o que seria o jogo de sinal. Vamos considerar algumas coisas aqui. Vamos supor que mais é bom para a gente entender isso daqui. E, obviamente, menos, vamos supor que é ruim. Então, eu vou considerar bom e ruim para o resultado da minha operação. Além disso, eu vou considerar as coisas que a gente já tem, que a gente já viu na outra aula. Por exemplo, mais significa crédito, né? Então, crédito é algo bom. E menos significa débito ou dívida. E aí, dívida é algo ruim. É assim que nós supomos. Vamos supor que quando a gente tem crédito, a gente ganha. Ganhar é bom. E quando a gente tem dívida, a gente perde. Perder é ruim. Tá bom? Então, o sinal de mais ele estaria associado com essas três coisas. O sinal de mais quer dizer que é bom, quer dizer que pode ser um crédito ou quer dizer que eu ganhei. Então, essas três coisas eu associo com o sinal de mais. O sinal de menos eu associo com algo ruim, com a dívida ou com perder. Então, vamos supor que eu tenho menos por menos. O que é que isso pode significar para mim, por exemplo? Menos por menos significa perder uma dívida. Perder uma dívida. Perder uma dívida é bom ou é ruim? Né? Perder uma dívida é bom. Então, eu tenho esse significado. Agora, ganhar uma dívida é bom ou é ruim? Tá? Ganhar uma dívida é bom ou é ruim? Ganhar uma dívida é ruim.
Então, eu tenho esse sentido aqui, quer dizer, mais por menos seria menos. Agora, ganhar um crédito é bom ou é ruim? É bom, né? Então, se você ganha crédito, imagine lá na escola o professor te deu um crédito pela atividade que você fez, um crédito de 3 pontos. Então, ganhar um crédito é bom. Entende isso? E, por último aqui, vamos supor, perder um crédito. Perder um crédito é bom ou é ruim? É ruim, né? Então, você teria esses sentidos aqui, quer dizer, você pode estabelecer o sentido dessa forma, tá bom? É esse sentido que a gente dá para o jogo de sinal, e aí fica simples de você entender o porquê de ser desse jeito, porquê de ser menos por menos mais, mais por menos menos, e assim por diante. Vamos ver aqui alguns exemplos de como a gente usa o jogo de sinal. Aqui, veja só. Eu tenho mais por menos. Aí você lembra lá do jogo de sinal. Lembra o códigozinho que a gente viu aqui nesse slide anterior aqui. Então, vê esse código. Ok? Então, mais por mais é mais. Certo? Mais por menos é menos. Menos por mais é menos. E menos por menos é mais. Lembra do código aí. E aí nós vamos resolver esses itens que eu separei aqui na frente. De para a caneta desmarcar essa seleção que eu fiz aqui. Então, vamos lá para o slide seguinte. O que é que eu tenho então aqui? Mais por menos. Aí eu troco isso por menos. E é só representar, quer dizer, menos e o 3. Menos por menos. Aí você lembra? É mais, então mais 5. Menos por mais, você lembra? É menos e 7. Mais por mais, você lembra? É mais e 3. Pronto, então eliminei aqui o parênteses. O jogo de sinal ele vai servir para eliminar os parênteses, fazendo o jogo de sinal. Mais por menos deu menos, menos por menos deu mais, menos por mais deu menos, mais por mais deu mais. Aqui eu coloquei outros exemplos, vamos dar uma olhada nesses outros exemplos, com mais de um número dentro dos parênteses. Então aqui eu tenho dois jeitos de fazer, veja só. Um jeito seria o seguinte, eu repito aqui o menos que está fora e calculo quanto vale aqui dentro. Por exemplo, quanto é que vale aqui dentro? Eu tenho uma dívida de 1 com uma dívida de 3, então isso daqui me dá uma dívida de 4. Então, menos 4. Agora eu resolvo igual eu fiz aqui do outro lado. Então, menos por menos fica mais. Então, isso aqui vai me dar mais 4. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um mais fora e aqui dentro eu tenho menos 3 com mais 7. Então, eu posso fazer um mais fora e calculo aqui dentro quanto é que dá. Quer dizer, eu tenho uma dívida de 3 e um crédito de 7. Então, isso daqui eu tenho que diminuir, lembra? Isso daqui eu tenho que diminuir. Então, quando eu diminuo, fica positivo, que é o sinal do maior. Lembram disso da aula passada? Mais 4. Eu vou deixar o link da aula anterior aí na descrição do vídeo para vocês acompanharem a aula anterior se vocês não assistiram. Agora eu faço o jogo de sinal aqui, ó, mais por mais é mais 4. Mesma coisa aqui, mais, que está fora, e faço a conta aqui dentro. Eu tenho um crédito de 5 e uma dívida de 8. Quanto é que dá isso? Isso daqui dá uma dívida, né? Porque a dívida é maior do que o crédito e é só diminuir. 8 menos 5 é 3. E aí eu tenho mais por menos, vai me dar menos 3. Pronto, isso daqui é o resultado. Fazer essa daqui da mesma forma. Repete o menos que está fora e vamos calcular tudo aqui dentro. Eu vou calcular isso de uma vez só, veja só. Eu só tenho um crédito aqui que é 9. Eu tenho uma dívida de 1, uma dívida de 6 que dá 7 e uma dívida de 4 que dá 11. Então eu tenho uma dívida de 11 e tenho 9 para pagar. Tudo bem? Então eu vou ficar devendo 2, né? Menos 2. Agora eu faço aqui a conta.
Menos por menos é mais. Isso daqui vai me dar mais 2. Esse é um jeito de fazer, tá bom? É o jeito que eu aconselho que vocês façam, porque para resolver expressão numérica, quando você sabe esse jeito, é melhor. Que outro jeito você poderia fazer? Você poderia fazer o jogo de sinal por partes, assim, ó. Faz esse com esse, dá mais, porque menos por menos é mais 1. E faz esse com esse, de novo, dá mais. Menos por menos é mais 3. Mais 1 com mais 3 vai dar mais 4. Tá vendo? É uma outra forma de você ver isso. Mesma coisa ali. Aqui, ó. Mais por menos dá menos. Então fica menos 3. E de novo, mais daqui por mais vai dar mais, né? Fica mais 7. E agora eu faço essa conta aí. Menos 3 com mais 7 vai dar quanto? Vai dar um saldo positivo, porque o crédito é maior. E é só diminuir. 7 tira 3, fica 4. Mais 4, tá vendo? O resultado é o mesmo. O jeito de fazer é diferente. Aqui, ó. Mais por mais vai me dar mais 5. Mais por menos vai me dar menos 8. Eu tenho um crédito de 5 e uma dívida de 8. Quando eu tirar o saldo, eu vou ficar devendo 3. Tá vendo? Então tá aí o resultado. A mesma coisa eu posso fazer nessa daqui de baixo, ó. Menos por menos fica mais 1. Menos por menos ali, ó. Menos por menos fica mais 6. Menos de fora por mais ali, ó. Menos por mais fica menos 9. E por último, menos de fora por menos fica mais 4. E agora eu pego o resultado disso daí. Olha o resultado disso daqui. Eu tenho crédito de 1, crédito de 6 e crédito de 4. Então, juntando todos esses créditos, 1 mais 6 e mais 4, dá 11, né? Crédito de 11. Tem uma dívida de 9, que é o 9 só aqui negativo que eu estou devendo. Então, quando eu tirar o saldo daqui, vai ficar um saldo positivo, porque o 11 é maior. Positivo de 2, tá vendo? Mais 2. Bom, gente, o resultado é o mesmo, só a técnica para fazer que é um pouquinho diferente, mas aí vocês escolhem qual método que agrada mais vocês. Como eu disse, eu aconselho o primeiro jeito, tá? Dá uma olhada aí, se você não entendeu, deixa o comentário aí ou pergunta que a gente vai tentar tirar a dúvida. A primeira operação que a gente faz utilizando o jogo de sinal é a multiplicação. Essa é uma operação que é muito simples e que para fazer você precisa usar jogo de sinal. Como que a gente faz uma multiplicação? Primeiro a gente faz o jogo de sinal, vou marcar aqui para vocês. Então, primeiro fazemos o jogo de sinal, é bem simples. Então, você faz o jogo de sinal e depois, o que é que você faz? Você calcula o produto dos valores. Então, faço o jogo de sinal e calculo o produto dos valores. Quando eu tiver essas duas coisas prontas, eu tenho uma multiplicação feita. E é bem simples, tá? Não precisa de muita preocupação não para cá. Veja só. Menos 3 vezes menos 3. O que é que eu devo fazer? Primeiro o jogo de sinal, como diz aqui. Primeiro fazemos o jogo de sinal. Menos por menos é mais. Então, isso daqui vai dar mais. 3 vezes 3. Preciso saber multiplicação, obviamente. 3 vezes 3 é quanto? Beleza, é 9. Então, mais 9. Veja como é simples. Mesma coisa, ó. Jogo de sinal. Menos por mais é... Isso, é menos. 7 vezes 5. E aí, como anda a tua tabuada? 7 vezes 5 deu quanto? Beleza. 35. Então, o resultado disso, menos 35. Vamos ver a próxima. Mais por menos. Mais por menos dá o quê? Dá menos, né? Então, menos 8 vezes 2. Quanto é?
Isso, 16. Pronto, então menos 16. Veja que é bem simples de você fazer aí uma multiplicação. Então, primeiro você faz o jogo de sinal. Vamos dar uma olhada aqui. Menos por menos é o quê? É mais, né? Mais. Aí deu mais. Mais por menos. Isso, você faz agora esse mais que deu por menos. Então, mais por menos dá o quê? Menos. É só multiplicar. 2 vezes 3. Tranquilo, né? 6. 6 vezes 5. Beleza. Então, menos 30. Ótimo. Aqui, ó, você tem 4 sinais. Você vai fazer o jogo desses 4 sinais. Menos por mais. Pegou aí? É menos, né? Menos. Aí deu menos. Menos por menos. É o quê? Deu mais, não foi? Mais por menos. Deu o quê? Deu menos. Então, o resultado vai ser menos. E aí, você vai multiplicar isso daqui, ó. 7 vezes 3, 21, né? 21 vezes 4. E aí, deu quanto? 21 vezes 4. Pensa um pouquinho. Beleza. 84. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Jogo de sinal. Menos por mais é menos. Menos por mais de novo é menos. E menos que deu aqui por menos dali é mais. Então, isso daqui vai me dar mais. E aí, basta multiplicar. 21 vezes 2 é 42, né? 42 vezes 5. Você sabe aí quanto é? Exatamente. 210. Tá bom? Então, basicamente é isso. Quando eu vou fazer a multiplicação, a gente vai ver agora na sequência que a divisão é do mesmo jeito. Tá bom? Então, não tem muito charme, não. Gente, uma dica que pode ajudar vocês aqui é bem simples. É contar os sinais de menos. Tá bom? Essa dica é muito importante. Contar os sinais de menos. Se você contar os sinais de menos, você não precisa fazer jogo de sinal. Então, se a quantidade for ímpar, o resultado vai ser negativo, tá certo? Quando você contar os sinais de menos, se o resultado for ímpar, se a quantidade for ímpar, o resultado vai ser negativo. Do contrário, se a quantidade for par, o resultado vai ser positivo. Vou mostrar isso para vocês aqui, vejam só. Aqui, ó, eu tinha 2 sinais de menos, então dá positivo. Aqui eu só tinha 1, então dá negativo. Aqui eu também só tinha 1, né? Quando eu estou dizendo só tinha 1, porque 1 é ímpar, então dá negativo. Olha aqui, ó, quantos sinais de menos eu tinha? 3, né? Então o número ímpar dá negativo o resultado. Olha aqui, ó, 3 sinais de menos, ó. 1, 2, 3. 3 sinais de menos, então dá negativo, que é um número ímpar. E aqui, ó, eu tinha 2 sinais de menos só. Esse no começo e aquele ali no final. Então, 2 sinais de menos. Então, o resultado dá positivo. Então, essa dica é importante. Se você contar os sinais de menos, você pega o jogo de sinal com muita facilidade. Não precisa estar fazendo menos, por menos, por menos, por mais, nem nada desse tipo. Tá? Então, contei os sinais de menos. Quando eu fizer lá o meu jogo de sinal, eu vou saber. Uma quantidade ímpar representa um resultado negativo, uma quantidade par representa um resultado positivo. Isso daí vale sempre que você for fazer jogo de sinal, tá bom? É importante entender, quando a gente for ver potenciação, a gente vai lembrar essa dica aí, que ela é muito importante. Vamos falar então nessa sequência de divisão, né? Como é que a gente faz divisão? A divisão ela é feita do mesmo jeito que a multiplicação. Então, para fazer a divisão, a gente faz primeiro o jogo de sinal, tá? Então, primeiro a gente vai olhar e vai calcular o jogo dos sinais. E depois a gente calcula o quociente entre os valores. Então, depois que eu fizer o jogo de sinal, eu vou calcular o quociente entre os valores. Ou seja, eu vou dividir, né? Na multiplicação eu multiplico, na divisão eu simplesmente divido. Então, primeiro aqui, ó, menos por menos é mais. 3 dividido por 3. E aí é simples, né? 3 dividido por 3, 1. Então, fechei. Menos por mais, ó. Menos por mais é menos.
E aí eu vou dividir. 20 dividido por 5 é quanto? Beleza? É 4. Mesma coisa, mais por menos é menos. E eu vou dividir. 8 dividido por 2 é quanto? É 4. Beleza, é assim que eu faço divisão. Então não tem charme, não tem segredo nenhum. Quer dizer, faço o jogo de sinal e depois eu divido os valores. Tudo bem? Aqui um outro exemplo. Ó. Jogo de sinal. Aí veja que eu tenho dois sinais de menos. Então isso daqui vai dar positivo. 432 dividido por 16. Eu vou precisar fazer a divisão, tá? Se você não sabe quanto dá 432 dividido por 16, aí você arma a divisão para pegar esse resultado. É importante que você entenda isso. Então aqui eu vou dividir com vocês. Ó. 43 por 16 vai dar 2 vezes, tá? 2 vezes 16 é 32. Vou anotar aqui embaixo, 32, para a gente diminuir. Então, 43 tira 32, sobra quanto? Sobra 11, né? Baixo 2 aqui. E aí vai dar quanto? 7, né? Vamos ver se dá certinho. 7 vezes 6 é 42, vai 4. 7 vezes 1 é 7, com 4 fica 11. Então, dá certinho aqui, quando subtrair dá 0. Então, o resultado disso é 27. Tudo bem? Então, dividi aqui para vocês verem, deu 27. Mesma coisa aqui, ó. Tenho jogo de sinal. Aqui eu tenho mais de uma operação. Quando a gente tem mais de uma operação, que for multiplicação ou divisão, como é o caso aqui, você faz na sequência. Então, o jogo de sinal primeiro dá menos. Por que dá menos? 3 sinais de menos. Então, dá menos. Quantidade ímpar. Lembra da dica que eu falei antes? Só dividir. 16 dividido por 4 é 4, né? E agora eu faço 4 vezes 9. Bem tranquilão. Então, menos por menos já deu o sinal. 16 dividido por 4 deu 4. 4 vezes 9 já pegou aí o resultado, né? Então, 36. Mesma coisa aqui, ó. Jogo de sinal. Observe que eu só tenho um sinal de menos. Então, isso daqui vai dar negativo. 21 vezes 4 primeiro, tá? 21 vezes 4 é quanto? Tá ligado aí? 84, né? E aí eu vou fazer 84 dividido por 28, tá bom? 84 dividido por 28, pensa um pouquinho. É mais simples você multiplicar 28 algumas vezes para ver quanto dá. Você vai ver que vai dar 3. Então aqui eu tenho 21 vezes 4 é 84. E quando eu dividir 84 por 28, tá, gente? Isso daqui vai dar igual a 3. Por isso, ali eu tenho menos 3, por conta que eu só tenho um sinal de menos. É assim que a gente faz divisão, não tem segredo, tá? É bem tranquilo de você fazer. Basta que você entenda aí a ideia, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho sobre potenciação. Potenciação é um tipo de multiplicação, a gente já sabe disso, né? Uma potenciação ela é formada por uma base, assim, vamos supor, uma base, um expoente e uma potência, que é o resultado disso daqui. Então, se você tem isso daqui, é o que a gente chama de potenciação. Então, tem uma base A, um expoente e uma potência, que é o resultado da potenciação. Como que eu calculo a potência? Eu multiplico a base por ela mesma, né? A gente faz isso daqui. Deixa eu destacar aqui para vocês. A potenciação é uma multiplicação, tá certo? Eu faço a base por ela mesma tantas vezes indicar o expoente. Tá bom? Então, vou multiplicar aqui. Nós multiplicamos, aqui é multiplicamos, tá? Multiplicamos a base por ela mesma tantas vezes indicar o expoente. Então, vamos entender isso. Eu tenho menos 3 ao quadrado. Então, o que é que eu faço? É quadrado que a gente chama isso daqui, ou elevado a 2, né? Então, menos 3 ao quadrado ou menos 3 elevado a 2. Já posso dizer menos 3 elevado à segunda potência. Tem gente que fala assim. Menos 3 elevado a 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a base, que é menos 3, por ela mesma,
quantas vezes? 2 vezes. Então, vou ter dois fatores aqui. Menos 3 vezes menos 3. Faço a conta disso daqui. Menos por menos é mais. 3 vezes 3, 9. Então, mais 9. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho menos 4 na base, elevado a 3 no expoente. Então, eu vou fazer menos 4 vezes menos 4 vezes, de novo, menos 4. Por que eu faço 3 fatores? Porque no expoente tem 3. Lembrando que quando tem 3, a gente pode ler cubo, né? Então, eu posso ler isso daqui, menos 4 elevado a 3, menos 4 elevado ao cubo, ou como eu disse, tem gente que lê assim, menos 4 elevado à terceira potência. Vamos simplificar o negócio aí, menos 4 elevado a 3. Jogo de sinal aqui, 3 sinais, tá vendo? Menos por menos por menos. Então, isso daqui vai dar menos. E é só multiplicar. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4. Se você não sabe quanto é 16 vezes 4, faz a continha, tá? 16 vezes 4, ó, 4 vezes 6 é 24, vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Então, isso daqui dá menos 64. Próximo exemplo aqui. Eu tenho mais 5 elevado a 4. Então, como que eu faço? Eu faço mais 5 vezes mais 5, de novo vezes mais 5 e de novo vezes mais 5. E eu vou calcular isso daqui, ó. 5 vezes 5 é 25. Agora eu faço 25 vezes 5. Se você não sabe quanto é 25 vezes 5, de novo, 25 vezes 5. Arma a continha, tá? 25 vezes 5, que você vai chegar no resultado. E depois que você encontrou o resultado, você vai fazer 125 vezes 5. Então, 125 vezes 5 de novo. Se você não sabe quanto é isso, faz a continha, que é bem tranquilo. Vou fazer essa. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, fica 12, vai 1. 5 vezes 1, 5, fica 6. Aqui você pega o sinal, que é de mais, né? Não tem sinal de menos. Então, o resultado vai ser mais 625. Tudo bem, gente? Uma dúvida? Deixa aí nos comentários ou pergunta no privado que eu vou estar respondendo aí a vocês. Aqui, ó, menos 7 elevado a 2, ou menos 7 ao quadrado. É só fazer menos 7 vezes menos 7. E aí o resultado disso, menos por menos é mais. 7 vezes 7, quanto é? Exatamente. E aqui segue, tá? Mais 10 elevado a 3, é só você fazer mais 10 vezes mais 10 vezes mais 10. Aqui eu tenho 3 fatores, né? 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é quanto? 1000, né? Resultado positivo. Por que positivo? Porque não tem sinal de menos. Então, isso daqui dá positivo 1000. Tudo bem? Bom, nessa última eu tenho menos 1 elevado a 7, ou menos 1 elevado a sétima potência, se você preferir. Então, isso daqui vai ficar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, e eu vou fazer isso daqui 7 vezes, né? Bom, vamos pensar um pouquinho. Como eu tenho 7 sinais de menos, é uma quantidade ímpar. Preste atenção nisso, tá? Eu tenho uma quantidade ímpar, então é negativo. Por que eu tenho uma quantidade ímpar? Porque o expoente é 7. Então, eu vou ter 7 sinais de menos. Então, o resultado já sei, é negativo. Agora, eu vou multiplicar. 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Ou seja, isso daqui vai me dar menos 1. Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. A dica para potenciação é essa daí, tá? Bem simples de você calcular esses resultados aí de potenciação. Bom, eu vou deixar uma dica aqui muito importante para vocês. Eu vou usar em alguns exemplos, mas
bem interessante que vocês entendam. O resultado de uma potenciação ele só dá negativo se eu tiver exatamente o seguinte, a base negativa e o expoente ímpar. Então, muito importante que a gente entenda isso. Então, o resultado da potenciação ele só dá negativo se eu tiver isso, base negativa e expoente ímpar, tá bom? É importante que eu tenha essas duas coisas. Se eu não tiver essas duas coisas, o resultado ele vai dar positivo. Não tem para onde você correr. Aqui, por exemplo, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes... Quer dizer, quando eu fizer essa conta aqui, eu vou ter 10 sinais de menos. Então, como eu tenho 10 sinais de menos, isso daqui vai dar positivo. Tá certo? Então, olha a dica. Só dá negativo se a base for negativa e o expoente ímpar. O expoente não é ímpar. Por isso que eu estou dizendo que eu tenho 10 sinais de menos. Então, não vai dar negativo, vai dar positivo. E aí a conta é 1 vezes 1 vezes 1, quer dizer, isso daqui vai dar 1, né? Então, o resultado disso daqui é mais 1. Olha outro exemplo. Aqui eu vou ter menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Quantas vezes eu vou ter isso? 2019 vezes. 2019 é um número par ou ímpar? É ímpar, né? Então, o expoente é ímpar. A base é negativa. Isso quer dizer que o resultado disso vai ser negativo. Quanto? 1, né? Porque é 1 vezes 1 vezes 1. Isso daí vai me dar 1. Então, menos 1 aqui o resultado. Tá certo? Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho base negativa. Beleza. Mas o expoente não é ímpar. O expoente é par. Então, o resultado vai dar positivo. Tá bom? O resultado vai dar positivo. Gente, como que isso daqui funciona? Eu vou colocar aqui 2 exemplos simples. Quando eu tenho 10 ao quadrado, o resultado disso é 10 vezes 10, né? Não dá 100. Quando eu tenho 10 elevado ao cubo, o resultado disso é 10 vezes 10, que dá 100, vezes 10 de novo, que dá 1000. Ou seja, é 1 e 3 zeros. Se eu tivesse, por exemplo, 10 elevado a 4, pensa aí comigo. Eu ia fazer primeiro 10 vezes 10, que era 100. Depois 100 vezes 10, que era 1000, tá aqui, ó. E depois eu ia fazer 1000 vezes 10, ia dar quanto? 10.000, né? Beleza. 10.000. Veja que ficou aqui, ó, 4 zeros. Aqui 3 zeros. E aqui 2 zeros. Dá para entender a lógica disso? Se você entendeu a lógica disso daqui, então é bem simples para você perceber o seguinte, que nesse resultado eu vou ter 1 acompanhado de quantos zeros? De 12, né? Então o resultado disso vai ser o 1 seguido aí de 12 zeros. Tudo bem? Vou contar aqui. Acho que aí tem 12 zeros, então 1 seguido de 12 zeros. Exatamente, então 1 seguido de 12 zeros. Vamos ver que número é esse? Separo aqui 3 algarismos, separo mais 3. E separo mais 3 aqui. Então aqui eu tenho simples, aqui eu tenho milhar, aqui eu tenho milhões e aqui eu tenho bilhões. Então eu tenho 100 bilhões. É o resultado disso daí, tá bom? Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu não vou dizer que número é esse, obviamente, mas é importante que vocês já entendam como isso daqui vai funcionar. Seguindo o exemplo anterior, o que é que eu teria aqui? Primeiro, o expoente é par, então isso daqui vai me dar um resultado positivo, tá, gente? E eu vou ter 1 seguido aí de quantos zeros? Alguém me ajuda aí? Exatamente, 1 seguido de 50 zeros. Então aqui eu tenho 50 zeros. Se você souber que número é esse, deixa aí nos comentários para eu entender que você sabia que número é esse, tá?
Aqui é a mesma coisa, ó. Olha o seguinte, olha que legal. Eu tenho o expoente é ímpar. Beleza, mas quer dizer que o resultado vai dar negativo? Quando é que o resultado dá negativo? Ó, o resultado só dá negativo se a base for negativa e o expoente ímpar. A base é negativa? Não é, né? Então esse resultado vai dar positivo, tá? Positivo. 1 seguido de quantos zeros aí? 1 seguido de 35 zeros. Tudo bem isso, pessoal? Então, aqui eu vou fazer a representação para você entender. Eu tenho 35 zeros aqui. Essa é a forma de eu calcular a potência. Para finalizar aqui esse exemplo, eu tenho a base negativa, então isso daqui vai dar... eu tenho base negativa e expoente par. Então isso daqui vai dar positivo. E aí eu faço a conta de quanto isso vai dar. 1 vezes 1 vezes 1 é aquela mesma continha que a gente já fez aqui, ó, no menos 1 elevado a 2019. Aqui vai dar positivo, vai dar 1 positivo, beleza? Bom, gente, essas dicas de potências, tá? São fundamentais. Eu deixei aqui outras dicas importantes para a gente dar uma olhada nesse tópico de potenciação. Algumas potências elas vão ter resultados que são bem simples de calcular, simples assim, que não levam esforço nenhum, que não dão trabalho. E aqui eu separei os casos principais, são 6 casos, a gente vai ver 3 agora nessa página e 3 na página seguinte. Quais são as potências que são bem simples de você calcular? Primeiro, uma potência de expoente zero. Então, se você tem um número, por exemplo, elevado a zero, 2 elevado a zero, 5 elevado a zero, menos 7 elevado a zero. Toda potência de expoente zero, o resultado disso daqui é igual a 1. Então, todo número elevado a zero, a gente usa essa regrinha na escola, todo número elevado a zero é igual a 1. Essa regra só não vale, tá? É uma exceção da regra se eu tiver 0 elevado a zero. Então, se eu tiver 0 elevado a zero, isso daqui não existe, tá bom? Então, 0 elevado a zero, esse 0 elevado a zero é um resultado que não existe. Representar aqui matematicamente, 0 elevado a zero não existe. É um valor indeterminado. Se eu tiver uma potência de base 1, nós falamos agorinha dos exemplos onde a base é menos 1. Se eu tiver uma potência de base 1, por exemplo, 1 elevado a 5, 1 elevado a 18, 1 elevado a 50, 1 elevado a 0. Então, sempre que eu tiver base 1, o resultado disso é 1. Então, 1 elevado a qualquer coisa sempre vai dar 1. Então, toda a potência de base 1 é bem simples de você calcular. 1 elevado a qualquer coisa, como eu disse. Isso daqui é igual a 1. O feio aqui. Igual a 1. Ok? Então, são potências simples de você calcular. Uma outra potência que é simples de calcular é quando você tem uma potência de expoente 1. Se você tem uma potência de expoente 1, por exemplo, 5 elevado a 1, 7 elevado a 1, menos 3 elevado a 1, menos 2020 elevado a 1. Então, se você tem uma potência e o expoente dela é 1, o resultado disso, basta você repetir a base. Então, 5 elevado a 1, repito a base, é 5. 7 elevado a 1, repito a base, é 7. Menos 3 elevado a 1, repito a base, é menos 3. Menos 2020 elevado a 1, repito a base, é menos 2020. Tá bom? Então, quando a base é 1, o resultado é 1. Quando o expoente é 1, o resultado disso é a base. Deixei aqui mais 3 casos de potências que tem resultado importante e fácil de calcular. Quando a base é 0, vamos supor que você tem 0 elevado a 5 ou 0 elevado a 20.
0 elevado a 70 e assim por diante, o resultado disso sempre é igual a 0. Então, se a base for 0, o resultado é igual a 0. Lembra daquele caso anterior, vou voltar aqui, ó. Quando eu tenho 0 elevado a 0, esse resultado aqui, ele não existe, tá bom? Então, eu estou falando de um caso que casa com os dois. Tanto faz ser potência de base 0 como ser potência de expoente 0. 0 elevado a 0 não existe, tá bom? Se você ficou curioso aí, 0 elevado a um número negativo, seja esse número qual for, também não existe, tá bom? Não existe 0 elevado a um número negativo. Bom, para a gente fechar, eu já falei desses casos aqui, mas se eu tiver, por exemplo, 10 elevado a algum número, 10 elevado a 5, por exemplo, o resultado disso é 1 seguido de quantos zeros, vocês lembram? De 5 zeros, né? Se eu tiver 10 elevado a 30, por exemplo, quanto é o resultado disso? 1 seguido de 30 zeros, exatamente. Então, quando eu tenho potência de base 10, o resultado dela é o número 1 seguido de tantos zeros quanto for o valor do expoente. Então, como o valor do expoente aqui é 5, eu tenho 1 seguido de 5 zeros. Como o resultado do expoente aqui era 30, então eu tenho 1 seguido de 30 zeros. E por último, para a gente fechar aqui mesmo, eu tenho potência de base menos 1. Uma potência de base menos 1, por exemplo, menos 1 elevado a 2, menos 1 elevado a 7, menos 1 elevado a 2020, por exemplo. Isso daqui é bem simples de você calcular. O resultado disso ou dá 1 positivo ou dá 1 negativo, sempre. Ou vai dar 1 positivo ou vai dar 1 negativo, depende do expoente. Por exemplo, menos 1 elevado a 2, o expoente é par. Então, o que é que eu sei? Que como o expoente é par, o resultado dá positivo, lembram disso? Expoente par, resultado positivo. Então, menos 1 elevado a 2 vai dar 1 positivo. Menos 1 elevado a 7, olha o expoente é ímpar. Então, quando o expoente é ímpar, o resultado disso é negativo. Então, menos 1 elevado a 7 vai dar 1 negativo. Menos 1 elevado a 2020, a gente já fez essa antes. Olha lá, o expoente é o quê? Par, né? Vai dar positivo ou negativo? Positivo. Então, isso daqui vai dar mais 1. Tudo bem? Então, são esses casos aí. Potência, tá? Se você tiver dúvida, pergunta ou volta um pouquinho e ouve de novo aí, que é bem simples de você entender. Potenciação, multiplicação e divisão são bem simples realmente, tá, gente? Seguindo então, gente, nossa penúltima parte aqui é para falar sobre raiz quadrada de números inteiros. Falar sobre raiz quadrada precisa ser algo bem limitado, porque quando a gente vai falar sobre raiz quadrada, a gente precisa especificar exatamente até onde é que a gente quer atingir em se tratando do conceito. Então, a primeira coisa importante a dizer aqui é que a gente vai falar de raiz quadrada exatamente nesse sentido, para números inteiros, certo? Então, esse é o ponto, falar de raiz quadrada de números inteiros. Segunda coisa aqui, é importante que eu diga que nem todo número ele tem raiz quadrada exata. Então, quando eu falo de raiz quadrada, o número ele só vai ter raiz quadrada exata se ele for um quadrado perfeito, tá bom? Então, eu vou falar de raiz quadrada de números inteiros e especificamente dos números que têm raiz quadrada exata, que são os quadrados perfeitos.
Então, um número ele tem raiz quadrada exata quando ele é um quadrado perfeito. Essa é a primeira coisa importante aqui. E como que eu calculo essa raiz? Qual é o valor dessa raiz? Como eu acho o valor dessa raiz? Então, o valor da raiz é o número que eu devo elevar ao quadrado para obter aquele valor desejado. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado dá igual a 100. Então, isso é importante. A raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Ou 9 ao quadrado dá 81. A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 0 é 0. E assim por diante. Então, por exemplo, a raiz quadrada, a gente representa assim. A raiz quadrada de 1024 é quanto? É 32. Por quê? Porque 32 vezes 32 dá 1024. Isso é importante. É isso que a gente precisa entender, tá certo? Então, quando eu falo de raiz quadrada, é muito importante que eu entenda exatamente isso. Deixei aqui uma dica importante. Então, a dica é a seguinte. Um número negativo, ele não tem raiz quadrada. Por quê? Porque é impossível você elevar um número ao quadrado e o resultado ficar negativo. Lembram que a gente falou que toda vez que eu pegar um número e elevar esse número a um expoente, vou colocar aqui expoente, e esse expoente, por exemplo, ele for par, o resultado disso sempre vai dar positivo? Então, se eu pegar um número qualquer e elevar um expoente par, o resultado vai dar positivo. Ou seja, se eu pegar um número e elevar ao quadrado, isso daqui vai ter que dar positivo. Então, é impossível eu pegar um número, elevar ele ao quadrado e o resultado dar negativo. Então, não é possível, por exemplo, que eu tenha raiz quadrada de menos 4. Por quê? Porque não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê menos 4. Você pode dizer assim, ô Jones, e não poderia ser menos 2, não? Não, não poderia. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 não dá menos 4, tá certo? Então, a raiz quadrada de menos 4, ela simplesmente não existe. E aí, de novo, a gente está falando de números inteiros, tá certo? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então, da mesma forma, a raiz quadrada de menos 49, simplesmente ela não existe. E isso, de novo, estou falando de números inteiros. Tudo bem, pessoal? Então, por que essa raiz quadrada não existe? Porque não é possível que um número elevado ao quadrado dê menos 4, ou menos 49, ou menos o que for. Não é possível, do jeito que está destacado aqui, que um número elevado ao quadrado dê negativo. Tudo bem? Bom, eu vou mostrar aqui na sequência para vocês como que a gente calcula algumas raízes. Tá bom? Eu separei essas 4 raízes aqui para calcular com vocês. Tem muitas formas de você calcular raiz. Então, você, se tiver interessado, dá uma vasculhada aí na internet, você vai encontrar uns 20 ou 30 vídeos mostrando como você calcula raízes quadradas. Dá para fazer com fatoração, dá para fazer por adivinhação, dá para fazer de 1 milhão de formas aí. Bom, eu vou mostrar um jeito aí que pode ajudar vocês. O que eu considero ideal para a idade que vocês estão, o que vocês têm, é que vocês tenham aquela tabela de quadrados perfeitos. Vou voltar aqui na página anterior. Lembra, a gente já fez isso daí em algum momento. Então, você faria o seguinte: 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, e criaria essa tabela para você ter esses resultados. Então, tendo esses resultados,
você teria mais chance de você calcular uma raiz, tá bom? Então você faz aí essa tabela com um montão de valores. Eu aconselho que você faça até 60 ao quadrado, para você ter todos os quadrados perfeitos aí que provavelmente você vai precisar enquanto estiver no ensino fundamental e talvez até no ensino médio. Então tenha uma tabela desse tipo, porque ela vai ajudar bastante você. Isso é o que eu aconselho, mas eu não vou mostrar desse jeito porque eu não tenho essa tabela, tá? Tendo essa tabela, isso daqui não dá o menor trabalho. Então vamos lá. 121, vamos pelo que eu sei. O que é que eu sei? Eu sei que 10 vezes 10 é 100. Então a raiz quadrada de 121, como 121 é maior do que 100, então a raiz quadrada de 121 vai ser um pouco maior do que 10, tá certo? Um número que é um pouco maior do que 10 é 11. 11 vezes 11. Vamos dar uma olhada quanto dá. Fazer aqui as contas. 11 vezes 11. Então fazemos essa multiplicação. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Quando eu somo aqui, 121, beleza? Então eu sei que 11 vezes 11 é 121. Então a raiz quadrada de 121 é igual a 11. Perfeito, gente? Agora eu tenho 324. Bom, 324 já é um pouco maior do que 121. Então o resultado deve dar um pouco maior aí do que 11. Vou fazer o seguinte. Vou subir ali do 10 para 20 e vou fazer 20 vezes 20 aqui para a gente ter uma ideia. 2 vezes 2 é 4. Então 20 vezes 20 é 400. É só acrescentar esses dois zeros, tá bom? 2 vezes 2, 4. E acrescento os dois zeros, que é 400. Bom, eu sei então, como eu tenho 324 ali, que a raiz quadrada de 324 ela vai ser um pouco menor do que 20. E aí eu vou testar alguns números e essa é a palavra, testar. Então eu vou testar 19 aqui. Veja então. 9 vezes 9 é 81. Então não preciso continuar. Por quê? 9 vezes 9, 81. Termina em 1. 324 termina em 4. Então eu estou procurando um número que termina em 4, então não é 19 vezes 19. Vou testar então 18. 18 vezes 18. 8 vezes 8 é 64. Então termina em 4. Então pode ser que seja 18. Vou fazer então aqui a multiplicação para ver quanto é 18 vezes 18. Me ajuda aí. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 1 é 8, com 6, 14. 1 vezes 8 é 8 e 1 vezes 1 é 1. Bom, somando isso daqui fica 4. 4 e 8 fica 12, vai 1. E aqui fica 3. Então, dá 324. Então, eu tenho realmente 18. Tá bom? Então, aqui vai ser 18. Porque 18 vezes 18 deu 324. Ok? Então, já sei quanto é essa. Acho que vocês conseguiram entender. Agora eu tenho 784. É um pouco maior, né? Vou subir então aqui. Eu tinha testado, né? Eu tinha ido com consciência aqui no 20, no 10. Eu vou subir para 30. 30 vezes 30 para eu entender quanto é isso. 3 vezes 3 é 9. E eu acrescento os dois zeros, fica 900. Bom, como eu tenho 784, eu sei que eu vou ter um número menor do que 30. Confere? Menor do que 30, porque 30 vezes 30 é 900. E 784 é menor do que 900. Então vamos testar novamente. Vou testar então 29 aqui. 29 vezes 29. Lembra que você não precisa pegar o resultado completo da multiplicação. Você faz o seguinte, 9 vezes 9 é quanto? 81, né? Então termina em 1.
Então não vai ser 29, porque você está procurando um número que termine, quando você multiplicar, termine em 4. Então não é 29. Vamos ver então, próximo aqui menor é 28. 28 vezes 28. 8 vezes 8 é quanto? 64. Bom, então termina em 4, deve ser 28. Vamos ver quanto dá 28 vezes 28. 8 vezes 8 é 64. Vai 6. 8 vezes 2 é 16. Com 6 fica 22. 2 vezes 8 é 16. Escreve 6 e vai 1. 2 vezes 2, 4. Fica 5. Somando isso daqui, fica 4. 2 mais 6 é 8. 5 mais 2 é 7. Bom, então realmente é 784 o resultado. Isso significa que a raiz quadrada de 784 é 28. E por último aqui, 1296. Eu vou subir um pouco mais aqui, eu sei que vai ser mais do que 30, porque 30 vezes 30, ó, me deu 900, e ali eu tenho 1296, vai ser um pouco mais que 30. Eu vou começar então aqui vendo quanto é 40 vezes 40. 4 vezes 4 é 16, então isso daqui dá 1.600, é só acrescentar os dois zeros. Bom, 1.600 é muito comparado com 1.296, então é menos de 40. Vamos para os candidatos aqui. Vamos testar 39. Se você já está entendendo isso, você sabe que não vai ser 39, porque 9 vezes 9 dá 81. Termina em 1 aqui, então não é o número que eu estou procurando, né? Não é o número que eu estou procurando. Vamos ver 38. Se você entendeu isso, você também já deve ter percebido aqui, ó, 8 vezes 8 dá quanto? 64, né? Então termina em 4. Bom, não é o valor que eu estou procurando aqui. Porque o valor que eu estou procurando termina em 6. Bom, vou testar o próximo. Vou subir aqui para a gente testar o próximo número. O próximo seria 37, beleza? 37 vezes 37. 7 vezes 7 é 49. Bom, não é então o número que eu estou procurando aqui, porque eu estou procurando um número que termina em 6. Bom, 36 vezes 36, você vai perceber que 6 vezes 6 aqui dá 36. Então ele termina em 6. Deve ser esse, então, o número que eu estou procurando. Termina em 6, 36 vezes 36. Vamos ver, então. 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 3 é 18. Fica 21. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 3 é 9. Vai ficar 10. Isso daqui dá 6, 9, 2 e 1. Bom, realmente 36 vezes 36 dá 1.296. Então a raiz quadrada de 1.296 é 36. Tá certo, gente? Bom, esse foi o nosso penúltimo tópico aí. Na sequência, a gente vai para a última parte. Para finalizar, então, o que eu quero mostrar para vocês hoje, a gente vai falar de expressões numéricas. Expressões numéricas, de uma maneira geral, são sequências de operações que normalmente envolvem números e elementos de associação. Esses elementos de associação vocês conhecem, são os parênteses, os colchetes e as chaves, por exemplo. Então, uma expressão numérica, no geral,
é essa sequência de operações, tá? A simples sequência de operações já recebe o nome de expressão numérica. E normalmente essa sequência ela vem recheada com esses elementos de associação. Para a gente resolver, a gente segue esse critério meio lógico aqui, que é o seguinte. Primeiro, a gente resolve potência e raiz. Depois, a gente resolve multiplicação e divisão, na ordem que aparecer. E por último, a gente resolve adição e subtração. Tá bom? Então, basicamente é essa sequência, eu vou falar disso ainda, mas é essa sequência que a gente usa para resolver uma expressão numérica. Primeiro a gente resolve potência e raiz, é a prioridade. Depois a gente resolve multiplicação e divisão, é a segunda prioridade, aí é na ordem. E também adição e subtração, e aí finaliza. Quando essas operações elas vêm entre parênteses, colchetes e chaves, que são os elementos de associação, a gente precisa eliminar esses elementos, resolvendo primeiro as operações que aparecem fechadas. Então, a gente vai encontrar algumas operações que estão fechadas. Então, a gente resolve primeiro essas operações. Quanto mais fechada, quanto mais restrita tiver lá a operação, primeiro você vai resolver ela. É comum para isso que você acabe resolvendo desse jeito, primeiro os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Não é obrigatório que seja assim, mas as expressões elas são escritas de modo que aconteça isso. Ou seja, elas são organizadas para que você, quando precisar, você use, por exemplo, um parêntese primeiro. Se você precisar guardar esse parêntese, você vai usar um colchete aqui por fora. E se você precisar, você usa uma chave ainda aqui por fora. Então, é comum que mais fechado estejam os parênteses, ou estejam os parênteses. Quando esses parênteses não existem mais, você vai ter os colchetes. E quando esses colchetes nem parênteses existirem mais, você vai ter essas chaves, e essa sequência de eliminação segue esse roteiro. Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente resolver e entender isso daí na prática. Então, vamos colocar lá aquela sequência que a gente traçou. Primeiro, o que é que eu resolvo? Potência e raiz. Vou só abreviar aqui. Então, primeiro eu resolvo potência e raiz. Depois eu resolvo multiplicação e divisão. E por último eu resolvo adição e subtração, certo? Então essa é a sequência. Destacar aqui para a gente ter uma ideia. Então vamos lá. Olhando aqui para essa minha expressão, você vai notar que eu não tenho expoente, certo? Então não tenho expoente. Então potência já era. Você vai notar também que eu não tenho raiz, então a raiz já era. Então, o que eu vou fazer? Próxima sequência, multiplicação e divisão. Observe, ó, eu tenho uma divisão aqui, vou marcar. Eu tenho uma multiplicação aqui, vou marcar. Tenho uma multiplicação aqui. Aqui. 2 vezes, né? Bom, essas são as coisas que eu vou poder fazer agora. Agora, pensa comigo. Para eu fazer essa divisão, eu preciso saber quem vai ser dividido com quem. Eu não sei. Então, eu preciso resolver isso antes de fazer a divisão. Para fazer essa multiplicação no final, eu preciso saber 2 vezes o que eu vou multiplicar. Então, para saber 2 vezes o que, eu preciso resolver isso. Tá? Porque o 2 vai ser multiplicado por esse resultado. Ou seja, a única multiplicação que eu vou conseguir fazer aqui é essa. 5 vezes o 2, que eu já sei quem que eu vou multiplicar com quem. Então, vamos organizar isso daqui. Tá? Então, a gente organiza assim. Repete o 3 negativo. O sinal de mais.
E vamos pegar esse resultado aqui dos parênteses, que é ele que a gente vai dividir por todo esse resto aqui. Então vamos ver quanto é esse resultado. Eu devo 5 e devo 4, você deve lembrar da aula de inteiros que está aí na primeira parte. Se você não assistiu, assista. Deixei o link na descrição. Menos 5 com menos 4 são duas dívidas, você junta, dá menos 9. Você vai dividir isso daqui. Então você ainda não vai dividir, você vai representar, aqui abre o colchete. Vamos fazer essa multiplicação, menos 5 vezes mais 2. Aí lembra, jogo de sinal, menos por mais fica menos. 5 vezes 2 é 10. Então fica menos 10, você repete mais 7. E fecha o colchete. Veja que eu tirei aqui já esses parênteses que fechavam o 2, ficou menos 10 mais 7. Sinal de menos, que está aqui, abre o outro colchete. Eu tenho menos 3, lembra que eu não posso somar o menos 3 com o 2, porque a única coisa que eu posso fazer aqui é multiplicação e divisão, e esse 2 está numa multiplicação. Então, enquanto eu não resolver, eu não posso mexer com ele. Então, eu repito menos 3, o mais 2, vezes, e vou calcular esse resultado que está fechado. Menos 1 com mais 6, dá mais 5, né? Então, fecho aqui, vou deixar em parênteses e fecho o colchete. Bom, note agora o seguinte, vou marcar de novo as coisas que eu posso fazer. Ainda tem divisão e ainda tem multiplicação. Para eu dividir esse 9 aqui, eu preciso saber quanto é esse resultado em colchetes. Então, eu vou calcular esse resultado. E aqui eu posso multiplicar, ó, porque eu já sei quem eu vou multiplicar com quem. Então, eu posso fazer isso. Vamos lá, então. Então, eu vou repetir aqui, ó, menos 3. Vou repetir o mais e o 9 negativo, que ainda não vou conseguir dividir ele. Esse 9 vai ser dividido por esse resultado que eu já vou encontrar agora. Que resultado é esse? Eu tenho menos 10 com mais 7. Pego o sinal do maior, que é menos, e diminui. Fica 3, né? Então, eu tenho essa divisão. Sinal de menos aqui. Eu não posso juntar o menos 3 com o 2, lembra disso. Então, vou repetir o colchete, vou repetir o menos 3, e eu posso fazer 2 vezes 5. Então, isso daqui dá mais 10. Fecho o colchete. Bom, vamos olhar o que eu posso fazer agora. Ó. Tem duas coisas aqui que eu posso fazer. Eu posso fazer essa divisão e posso calcular o resultado desse colchete. Então, eu vou fazer essas duas coisas. Não posso fazer mais nada além disso. Então, vamos lá. Vou repetir o menos 3, que está lá no início. E vou fazer essa divisão. Olha essa divisão. Tem 3 sinais aqui. Mais, por menos, por menos. Ok? Tem 2 sinais negativos, então isso daqui dá positivo. 9 dividido por 3 dá 3. Então isso daqui vai dar mais 3. De novo. Mais por menos, isso vai dar mais. Se você quiser, faça o jogo de sinal, tá bom? Menos por mais, mais por menos é menos. Menos por menos é mais. Então, vai ficar mais. 9 dividido por 3 é 3. Repete o menos, que está aqui depois do colchete. Depois e antes, né? Entre os colchetes aqui. E calcula o resultado do colchete. Quanto é? Menos 3 com mais 10. Mais 7, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse colchete. Então, eu vou ter menos 3, mais 3 e menos 7. E aí, eu vou pegar o resultado disso. Ó, menos 3 com mais 3, eu posso cancelar porque dá 0. Menos 3 com mais 3 dá 0. Então, o resultado disso vai ser o que sobrou ali, que é menos 7. Beleza? Bom, aí um exemplo
Vamos ver um outro. Nesse exemplo aqui agora, note que eu já tenho potência e já tenho raiz, então eu tenho uma expressão um pouco mais completa e um pouco mais complexa também. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, lembrar a sequência de operações. Então primeiro a gente calcula potência e raiz, depois a gente calcula multiplicação e divisão, e quando eu não tiver mais nenhuma dessas coisas, é que eu vou calcular adição e subtração. Beleza? Vamos lá então. Eu tenho várias potências aqui, então nós vamos calcular primeiro essas potências e eu tenho uma raiz aqui. Nós vamos calcular também essa raiz. Então, vamos pegar aqui os resultados. Esse 3 que eu estou vendo aqui, ele está ao quadrado, ele tem um menos antes. O que é que eu faço nesse caso? Só repito o menos e calculo 3 ao quadrado. Eu não vou fazer jogo de sinal, tá, gente? Por que eu não faço jogo de sinal? Porque esse menos aqui, ele não é do 3. Esse menos, ele é um menos da conta. Se o menos fosse do 3, ele apareceria entre parênteses. O 3 e o menos entre parênteses. Mas não é o caso. Então aqui o menos está fora. 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar menos 9. Sinal de mais. Abre parênteses. Mesma coisa aqui, ó. Menos. O menos não é do 5. O menos é da conta. Então eu vou fazer 5 ao quadrado. É 5 vezes 5. É 25, né? Aqui, repito, mais 4, que eu não vou fazer as outras operações, só as potências e as raízes, dividido, e abro esse colchete. Bom, aqui eu tenho menos 5 vezes, eu não posso fazer essa multiplicação sem saber o resultado da potência. Então, eu vou fazer menos 5 vezes e vou calcular o resultado da potência. 2 vezes 2 vezes 2, não é assim? 2 vezes 2 vezes 2. Como o expoente é ímpar, aqui ó, expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Base negativa, expoente ímpar, dá negativo. 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, menos 8. E eu repito ali, menos 37. Aqui é um colchete, fecha esse colchete. Aqui é colchete. Sinal de menos. Tem outro colchete aqui, abre o colchete. Eu tenho uma operação aqui. Veja só, a única coisa que eu vou conseguir fazer aqui dentro é calcular essa raiz. O resultado do parênteses eu também consigo calcular, porque ele está separado aqui, consigo calcular isso. Então eu vou escrever menos 4 mais o resultado da raiz. Raiz quadrada de 36, você lembra aí quanto é? É 6, né? Dividido. E eu vou calcular esses parênteses aqui, dá para calcular. Menos 2 com mais 5. Fica o sinal do maior, que é mais, e diminui, fica 3. Fecho aqui o parêntese e fecho o colchete. Bom, vamos ver a continuação disso, vamos ver o que dá para fazer. Note que agora eu não tenho mais nem potência nem raiz. O que é que eu faço então? Já que eu não tenho nem potência nem raiz, eu vou procurar multiplicação e divisão. Então, vou procurar as multiplicações e as divisões. Vou marcar aqui, ó. Eu tenho aqui uma multiplicação, observa, e eu tenho aqui uma divisão. Essas duas eu consigo fazer. Eu tenho uma outra divisão aqui, mas essa divisão que eu tenho aqui, ó, eu não consigo fazer. Por quê? Porque, primeiro, eu ainda não sei quanto é esse resultado em parênteses, e esse resultado eu vou precisar dividir
por esse colchete aqui. Então ainda não sei quanto é esse resultado, então não dá para fazer isso ainda. Mas eu consigo calcular esses parênteses aqui, eu consigo diminuir aqui dentro. Então vamos lá, eu tenho menos 9, repete, sinal de mais. Dentro dos parênteses, quase sempre eu consigo fazer, a não ser que tenha multiplicação ou divisão, que precisa ser feito primeiro. Como aqui dentro desse colchete. Então, aqui eu preciso resolver. Mas aqui não, aqui dá para fazer simples. Ó. Em parênteses, eu devo 25, tenho 4. Então, se eu tirar o saldo, eu vou ficar devendo 21, certo? Aqui é dividido. E vamos para esse colchete aqui. Menos 5 vezes menos 8, eu faço jogo de sinal aqui. Né? Menos por menos é mais 40. E repete o 37, fica menos 37. Fecho o colchete. Sinal de menos. E aqui tem outro colchete. Aqui eu tenho menos 4, que eu não vou conseguir somar com o 6, porque o 6 está numa divisão, e divisão eu faço primeiro. Então eu tenho 6 dividido por 3. Isso daí, jogo de sinal, ó, mais por mais vai dar mais. Vai ficar mais 2. 6 dividido por 3 é 2. Bom, vamos ver então o que é que eu consigo fazer. Eu consigo fazer aqui duas coisas. Eu consigo calcular o resultado desse colchete e o resultado desse. E a divisão? A divisão ainda não, porque a divisão depende desse colchete aqui, tá? Então eu não consigo fazer a divisão ainda. Então eu só vou fazer a divisão quando esse colchete aqui, ó, quando esse resultado, vou marcar ele aqui, quando esse resultado estiver pronto. Vamos lá então, repete o menos 9, o mais, entre parênteses tem menos 21, dividido. E nós vamos pegar o resultado desse colchete aqui. Você tem 40, tira 37. Isso daqui vai ficar positivo. Quanto positivo? 3, né? Então tá aqui o resultado do colchete. Repete o sinal de menos e calcula aquele colchete ali. Nesse colchete você tem 4 negativo com 2 positivo. Quanto dá isso? Exatamente, menos 2. Tá aqui o resultado em colchetes. O que eu consigo fazer aqui agora, dá para fazer duas coisas. Primeira coisa aqui, ó, dá para fazer essa divisão. Segunda coisa, dá para eliminar esse colchete. Como que eu elimino aqui? Fazendo o jogo de sinal, tá, gente? Então vamos lá. Repito o menos 9. Vou pegar agora o resultado aqui da divisão. Observa, mais por menos por mais. Pensa um pouquinho aí, mais por menos por mais. Dá menos, né? 21 dividido por 3. Então ficou assim. Dá 7. Jogo de sinal. Menos por menos é mais 2. E aí eu tenho esse resultado aqui para a gente finalizar. Fazendo aqui de duas vezes, eu tenho 2 positivo. E negativo eu tenho 16. 9 com 7 dá 16. Quanto dá isso daqui no final? 2 positivo com 16 negativo. Dá negativo 14. Ok? Bom, mais uma feita aí. Vamos para a última então. Esse outro exemplo aqui agora. De novo, eu tenho potência, eu tenho raiz e tenho colchetes e agora eu tenho chaves também. Vamos ver então, vamos anotar aqui a sequência de operações. Então primeiro nós fazemos potência e raiz. Depois nós fazemos multiplicação e divisão. E por último, nós fazemos adição e subtração. É muito importante que você lembre disso.
ok? Então essa é a nossa sequência de operações para a gente resolver uma expressão numérica. E vamos lá. Aqui, ó, para a gente começar, eu tenho menos 1 elevado a 5. Agora esse menos que você está vendo aqui, ele é do 1. Então, quando eu vou fazer a conta, eu faço o jogo de sinal. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Ou lembra da regrinha, o expoente é ímpar, então vai dar negativo. O expoente é ímpar e a base é negativa, tá, gente? É importante isso. Então, menos 1 elevado a 5 vai dar menos 1. Menos, abro aqui a chave. A minha próxima operação é uma raiz, então consigo calcular essa raiz. Você pensa um pouquinho aí quanto é. Dá 12, porque 12 vezes 12 é 144. Dividido. Aqui você vai abrir o colchete. Não dá para resolver esses parênteses de uma vez, então você vai conservar o parênteses. Os parênteses e vai resolver. Ó, o menos agora ele é da conta, então você repete o menos e calcula 2 ao quadrado. É 2 vezes 2, né? Dá 4. E aqui mais 19. Fecha os parênteses. Você vai dividir esse resultado por 5. Mas para dividir você tem que ter o resultado, lembra disso. Vezes... Bom, aqui eu tenho uma potência, eu consigo calcular a potência. Potência sempre tem prioridade. Vamos ver então quanto dá isso daqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. É 3 elevado a 4. Então a conta seria essa, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tem um jogo de sinal, lembra? Mas o expoente é par, então isso daqui vai dar positivo. 3 vezes 3 é 9. E aqui eu posso fazer de novo, dá 9. 9 vezes 9 é 81. Então isso daqui dá 81. Esse resultado aqui é menos 237. Fecha esse colchete. Depois tem menos 3 para poder fechar as chaves. Bom, vamos lá então. Vamos ver o que é que dá para fazer agora. Note que eu não tenho mais potência nem raiz, né? Assim? Então, nem potência nem raiz. Vou então procurar multiplicação e divisão. Bom, tô olhando aqui, ó, eu tenho uma multiplicação que dá para fazer, aparentemente, tá? Tem uma multiplicação que dá para fazer e só. Mas aí vamos pensar, vamos olhar, ó. Essa multiplicação aqui, ela está colada numa divisão, que é essa. Então, é um pensamento errado achar que dá para fazer essa multiplicação. Porque para fazer essa multiplicação, eu primeiro preciso saber o número que estava antes aqui, que é uma divisão. Então, multiplicação e divisão é na ordem que aparece. Então, na verdade, eu primeiro preciso saber fazer, ou primeiro preciso fazer essa conta aqui para dividir e depois multiplicar. Certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Também não consigo fazer essa divisão, porque eu preciso saber o resultado do colchete para dividir. A única coisa que eu consigo fazer, então, é calcular esses parênteses. Menos 4 mais 19. Vamos lá, então, repito, menos 1. O menos, abro a chave. Aqui eu tenho 12, dividido. Abro o colchete. E vou fazer os parênteses. Menos 4 com mais 19. Lembra que isso daqui vai dar positivo. Dá para tirar os parênteses se quiser aqui. Não é obrigatório tirar, tá? Mas dá para tirar. Menos 4 com mais 19 dá positivo, dá 15, né, gente? Então, mais 15. E eu vou repetir o resto. Dividido por 5 vezes o mais 81 e menos 237. Vou fechar o colchete
Depois disso tem menos 3 para poder fechar a chave. Vamos ver o que é que dá para fazer agora? Eu vou marcar essa parte aqui para você entender que é aqui que eu tenho que trabalhar. Só que aqui tem uma divisão e uma multiplicação. Então eu vou fazer na ordem. Eu vou dividir primeiro para depois multiplicar. Dá para fazer isso de uma vez se você quiser aí. Então aqui eu vou repetir menos 1. O menos, abro a chave. Minha chave está feia, horrível ali, né? 12 dividido. Vou multiplicar isso daqui. Vou dividir e multiplicar de uma vez, tá? Vamos ver quanto dá. Primeiro, eu faço 15 dividido por 5. É quanto? Beleza, é 3, né? E aí, quando eu tiver 3, eu vou fazer 3 vezes 81. Então, de novo, 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 81. 81 vezes 3. Se você não sabe, faz a conta. Daí dá 243. Não tem sinal de menos aqui, tá, gente? 15 dividido por 5 dividido por 81. Isso quer dizer que isso daqui dá positivo. Então, o 12 vai ficar dividido por esse cochete. Dentro do cochete eu tenho 243, foi o que deu ali, menos 237. Vou repetir. Lembra que não deu negativo porque não tem sinal de menos, é tudo positivo. Então dá positivo. Se você quiser colocar um mais aqui na frente, coloca, não tem problema nenhum. Bom, fechou o cochete, depois do cochete tem menos 3 e tem a chave. Vamos ver então a sequência. O que é que dá para fazer agora? Dá para resolver aqui dentro do cochete somente. Então vamos resolver isso. Então eu tenho menos 1, menos, abre a chave, aqui eu tenho 12, dividido, vamos pegar o resultado do cochete, 243 diminui 237, dá quanto isso? 6, né? Então eu tenho 12 dividido por 6. Depois eu tenho, já foi o resultado do cochete, depois eu tenho menos 3, fecha a chave. O que é que eu posso fazer aqui agora? Não tenho mais multiplicação, ainda tenho divisão. O que é que eu posso fazer então? Fazer essa divisão. 12 dividido por 6. Então, o meu resultado aqui vai ficar assim. Menos 1. Sinal de menos. Dentro das chaves. 12 dividido por 6 é quanto? É 2, né? Então, 2 menos 3. Fecho aqui a chave. Vamos continuar e finalizar isso daqui. O que é que eu posso fazer? Resolver o que está fechado. 2 menos 3. Então, repito, menos 1, menos, e vou resolver isso que está fechado. Quanto é que dá o resultado do que está fechado? Eu tenho 2, é positivo aqui, né? Obviamente. 2 tira 3, fica quanto? Menos 1. Então, o resultado ali dá menos 1. E como que eu tiro a chave? Faço o jogo de sinal. Jogo de sinal menos 1, repete. Jogo de sinal aqui, menos por menos é mais 1. Menos 1 mais 1, resultado disso é quanto? 0. E é isso, tá, gente? Então, finalizamos essa parte. E aí, na sequência, vocês pegam o livro de vocês, façam exercícios. Vão lá na plataforma, vou deixar algumas questões para vocês fazerem, tá? Então vocês vão ter até a semana que vem para fazer questões e para dar uma olhada nesse material. É isso, tá, gente? Valeu, abraço.